Bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 5. A gente faz aqui no canal o estudo do Espiritismo, então é uma sequência de estudo, estudo em conjunto, de aprendizado, né, e de evolução gradativa. A gente faz um pouquinho de reforma íntima também, juntos, né? Vamos aprender juntos. E para isso a gente lê dois livros aqui, que é fundamental. É o Sinal Verde, que é um livro simples, fácil, mas muito importante para a reforma íntima. E a gente faz também a leitura do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos ele é um livro montado por Kardec, e aí por isso eu recomendo que você veja os vídeos todos anteriores em que a gente explica isso detalhadamente, né? Então, esse daqui é o EB0005, né? Que é o Espiritismo Básico, então Ensino Básico, aula 5. Tá? Na aula 1 a gente falou sobre o que é o Espiritismo, e aí explicou um pouquinho sobre todo esse contexto, como é que surgiu, como é que Kardec escreveu, com qual foi a forma que ele obteve isso ou que ele recebeu isso. Então, é bem interessante, eu recomendo. E na aula 2, né, na EB0002, a gente fala sobre Evangelho no Lar. Então, muito importante. Evangelho no Lar a gente deve sempre fazer. Procure fazer o Evangelho no seu lar para que consiga os benefícios todos desejados, para que a gente chegue daqui a alguns ensinamentos, alguns vídeos, né? E você vai perceber a diferença de como era antes para como era agora, né? Mas assista o vídeo, que o vídeo orienta, explica como fazer tudo certinho para que você consiga realizar na sua casa, né? Mesmo que você more sozinho ou que você more com a sua família e que a sua família não vai querer fazer junto com você, faça sozinho, não tem problema nenhum, faça sozinho, sozinha, no seu quarto, num momento que você esteja tranquilo, que você tenha tranquilidade, faça o seu evangelho no lar. Mas não deixe de fazer, é muito importante. Pelo menos uma vez por semana. Pode fazer mais do que uma vez por semana? Pode, sim, pode. Quanto mais, melhor, não existe restrição. Tá? A leitura do Evangelho e oração só faz bem para nós, né? E bem do ponto de vista espiritual e do ponto de vista também de saúde. A gente consegue, isso é provado atualmente pela ciência e tudo, você consegue melhorar o teu aspecto físico, ou seja, o teu corpo, né? Você consegue ter mais. O teu sistema imunológico funciona melhor quando você faz oração com frequência, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso daí a ciência hoje em dia comprova cada vez mais. Tá? Vamos falar mais sobre isso aí ao longo aí dos estudos aí. Mas vamos lá. Vamos para a aula de hoje, para o ensinamento de hoje. Hoje a gente vai ler então o Sinal Verde e vamos ler também o Livro dos Espíritos, que são sempre os dois livros que a gente lê no ensino básico, né? O Sinal Verde de hoje nós vamos falar sobre Nos Domínios da Voz. Então vamos lá, vamos para o Sinal Verde, então. Nos Domínios da Voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem a audição impecável. A quem não dispunha de facilidades para ouvir. Nunca dizer frases como esta: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso? A voz, descontrolada pela cólera, no fundo é uma agressão. E a agressão jamais convence.
converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Muito bem, então o que ele está falando aqui? Né? Justamente o texto não é complexo, mas vamos lá dar uma explicadinha em alguns pontos aqui e rever alguns detalhes importantes. A voz nada mais é do que o resultado do que você pensou, né? E naturalmente, como você tem que estar educando o teu pensamento constantemente, esse é um trabalho da reforma íntima, né? É a gente constantemente tirar aqueles pensamentos ruins, colocar só pensamentos bons, né? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre isso, sobre, olha, como é que a gente controla o que a gente está pensando, né? Aquela frase que Jesus falou do vigiai e orai, né? O vigiai e orai ali tem a ver com isso, né? É o orai a Deus, né? Para ter controle, para ter paz, mansuetude, né? E o vigiai é justamente vigiar as tuas ações, o que você está fazendo, o que você está falando e também o que você está pensando, porque tudo começa na mente, né? Com o que a gente pensa. Se você está pensando com cólera, você vai falar com cólera. Se você está pensando internamente com paz, com harmonia, com tranquilidade, serenidade, você vai falar com paz. Mas eu digo mais. Eu digo que o contrário também funciona, tá? Se você consegue controlar para estar falando com calma, o teu subconsciente absorve um estado cada vez mais de calma. Então, além de você convencer as outras pessoas, de conseguir se expressar melhor para passar o que você está pensando para as outras pessoas, sempre que você fala com serenidade, com calma, né, você está também transmitindo para o teu interior, e aí quando a gente fala para o teu interior, é principalmente para o teu subconsciente, né, um sinal de paz e de tranquilidade, né? Se você só fala gritando, o teu interior também fica nervoso, com uma vibração ruim, né? E aquela vibração acaba afetando você como um todo. Então, palavras tranquilas, palavras suaves, criam também uma vibração boa, uma energia boa, né? E aquilo que a gente falou nas últimas aulas, uma vibração boa só traz coisa boa de volta, né? Além de você poder se expressar melhor para as pessoas, né? Você acaba montando a tua egrégora, o teu campo vibratório num estado de vibração de paz e de amor, né? Isso possibilita que as coisas boas do universo se aproximem. E só chegue gente boa perto de você também. Inclusive seu mentor, num nível espiritual, espíritos bons, elevados, que são os que vão conseguir se aproximar com mais facilidade de você, tá? Então, bom, o resto aqui é meio óbvio, né? Você está surdo, você quer que eu grite, né? Qualquer tipo de palavra que a gente emite, né? A gente tem que procurar evitar agressividade na fala. Você pode falar a mesma coisa de 10 formas diferentes, né? Com palavrinhas diferentes, querendo dizer a mesma coisa, né? Procure sempre trabalhar para escolher a melhor forma de expressar o que você está querendo dizer. Como é que eu digo isso da melhor maneira para que fique claro para ela, para a pessoa que está ouvindo, os meus objetivos, o que eu realmente desejo para ela, que naturalmente é algo de bom, é algo de sucesso, é algo que quer confortá-la, né? Mas qual a melhor maneira de eu dizer isso para ela, né? Então faça sempre esse exercício. Não fale de supetão, não fale de
improviso. O improviso é um inimigo da perfeição, né? Então, exercite o pensar sempre que vá falar. Evite falar de repente, de supetão e de improviso, tá? Até porque, muitas vezes, de improviso, não é você que está falando. Então, evite, não dê oportunidade. Não fale de improviso. Não fale aquela primeira coisinha que pintou na cabeça. A primeira coisinha pinta na cabeça. Mas aí tem que passar pelos teus filtros internos, né? Do teu cérebro racional, do teu cérebro noético interno, da tua razão de escolha interna para decidir, ó, se eu falar isso, é uma coisa boa, é bom para ela, vou estar fazendo bem, ou é uma fofoca, é uma coisa ruim, é uma coisa que não vai agregar realmente pontos positivos para que essa pessoa fique bem, né? Porque o que eu quero é que todo mundo ao meu redor fique bem, se sinta bem, se sinta harmonioso, porque assim eu tenho certeza que isso vai acabar voltando para mim também. Certeza, tá bom? Então, eu acho que o principal, quando se fala em voz e se fala também em palavras, né? Porque aqui ele fala um pouco de voz, mas ele fala também na escolha das palavras, né? E a escolha das palavras é muito importante. Muito bem, vamos agora à leitura do Livro dos Espíritos. A leitura do Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 29. Lembrando que o Livro dos Espíritos, ele é todo ele de perguntas que Kardec montou, as perguntas, as dúvidas que ele queria tirar, e ele foi mandando essas perguntas e recebendo as respostas dos médiuns, né, que respondiam, na verdade, às respostas dos espíritos, né? Muito bem. Então, nós, na aula passada, nós falamos sobre ali, nós estamos no capítulo 2, na aula passada nós falamos ali do conhecimento do princípio das coisas e falamos sobre espírito e matéria. Então, muito interessante, vale a pena quem não assistiu, depois a assistir. Hoje nós vamos falar sobre propriedades da matéria e começamos então, vamos falar sobre propriedades da matéria e vamos falar também sobre espaço universal, tá? Sobre propriedades da matéria, vamos começar então pela pergunta número 29. A pergunta 29 é: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como as entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal, né? Falamos sobre fluido universal na última aula. Então, o que ele diz aqui, olha, da matéria que você conhece, sim, a ponderabilidade é um atributo necessário a ela, mas não do fluido universal. A matéria, continua, a matéria etérea e sutil, que é aquela matéria bem suave, bem que não tem tato, que não tem, né, é uma matéria etérea e sutil. Que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, o que ele está dizendo aqui, fluido universal, ele é princípio para a nossa matéria densa, nossa matéria pesada, né? E aí a explicação, uma explicação aqui de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São
transformações da matéria primitiva. Tá? Então, o que ele está falando aqui é menor do que átomo, menor do que molécula, menor. Ele está num nível aqui de matéria bem primitiva, né? Recentemente, já tem alguns anos, recentemente, nem dá para falar, porque já tem alguns anos, né, que o ser humano descobriu uma partícula menor ainda, que até chamaram essa partícula de, se eu não me engano, bóson de Higgs, né? Que seria também chamada por eles, pelos cientistas, de partícula de Deus ou partícula divina, né? Será essa a menor que existe aqui referida pelos espíritos, né? Não sei. Mas a resposta dos espíritos foi nesse sentido, que existem uma partícula menor, fundamental, que dessa partícula, sim, geram todas as outras. 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. Interrogação. E a resposta, então, do 32, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a recebê-las. Explicação. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável. E o que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Muito bem, interessante, né? Tudo está em tudo. E aí tem uma explicação. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Isso ele já tinha falado acima um pouquinho. Bom, aí vem uma pergunta A aqui que Kardec fez. Dentro da 33, pergunta A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Aí queria só lembrar vocês aqui que essas perguntas aqui e as respostas foram feitas em 1850 e pouco, né? O livro terminou de ser escrito em 1857. Então, o livro foi lançado em 1857, mas as perguntas ali, Kardec levou alguns anos ali para compilar tudo, né? Ou seja, é século XIX, né? Então, muitas palavras aqui você encontra diferente do que a gente fala hoje, né? E os espíritos também precisavam passar uma mensagem que fosse adequada àquela época, né? Que fosse compreendida pelas pessoas com aquela inteligência daquela época, né? Então, fato muito, muito difícil aqui para eles aqui, né?
porque eles têm que responder de forma que aquelas pessoas com aquela mente daquela época consigam compreender. Sem dar nenhum avanço, naturalmente, todo avanço tem que ser feito pelos homens, né? Então, a resposta é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. O transparente transformar-se opaco. Pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Pergunta. A. Essa forma é constante ou variável? Constante. A das moléculas elementares primitivas, variável. E das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Por quê? O que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar, né? Se é que é um bóson de Higgs, por exemplo. Então, naquela época, o que ele chamava de molécula estava longe de ser essa partícula elementar que os espíritos comentaram aqui. Muito bem, vamos entrar agora na questão, vamos falar sobre espaço universal. Espaço universal. E a primeira questão de espaço universal é a questão 35. São duas questõezinhas só, 35 e 36. Então vamos à questão 35, a pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que o homem se faz há milênios, talvez, né? De que, olha, o céu é infinito, né? Ou seja, o espaço universal, o espaço sideral é infinito ou existe em algum ponto, em algum local, um limite, né? E a resposta deles é, olha, infinito. Apesar de que os homens sempre julgaram com algum limite determinado, né? Mas cada vez mais hoje, como a gente vê o tamanho, a proporção, né? A gente pode considerá-lo sim infinito. É isso que os espíritos estão respondendo aqui. Pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta: não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, naturalmente aos instrumentos daquela época, né? Então, naquela época era muito comum assim você dizer, olha, fiz aqui um vácuo aqui, não tem nada aqui dentro, né? E hoje em dia a ciência já diz que, olha, não é verdade, né? Mesmo que a gente chama de vácuo, existem ali dentro ainda partículas, substâncias menores e que a gente não consegue, mesmo com o vácuo, esvaziar completamente. Então, sempre você tem algum tipo de partícula ali dentro que fica. E o que ele diz aqui é isso, não há vácuo, não há um vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, né? Como a gente já viu. Muito bem, vamos então para os conceitos básicos que nós vamos ver hoje aqui, né? Conceitos básicos do Espiritismo, né? Esses conceitos básicos estão na parte inicial do Livro dos Espíritos, tá?
Então vamos lá. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Ou seja, a gente precisa determinar alguns termos, né, para que a gente não se misture, não acabe misturando, né? E como a gente falou em algumas aulas passadas, só reforçando aqui, os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos, ou seja, para a doutrina dos espíritos utilizaremos o nome espiritismo ou espíritas. Então, por exemplo, quando você vê em algum lugar escrito, essa é uma religião espiritualista, né, ela não tem nada a ver com o espiritismo. Talvez tenha a ver só que também reconhece a presença dos espíritos, né? Mas ela é diferente, ela não segue o que está no livro dos espíritos, no Pentateuco Espírito, tá? Então é importante entender isso. O termo espiritismo foi cunhado pelo Allan Kardec, né? E ela deve ser utilizado apenas quando é realmente seguido tudo que está aqui no Livro dos Espíritos e na doutrina espírita. Ok? Então, o que acontece é que tem muitos casos que a gente vê, eu fui num centro espírita, né? Aí você vai ver, você faz umas perguntas, que tinha lá, né? E só pelo que a pessoa responde, você vai ver, não, peraí, esse não é um centro espírita, esse é um centro espiritualista da religião tal, né? Que é diferente, tá, pessoal? Não estou aqui questionando nem falando mal de forma alguma. São pensamentos diferentes, religiões diferentes, né? Mas não é espírita. Então a gente tem que se conhecer bem e saber diferenciar aí o que é de fato espírita e o que não é, porque existe muita confusão que se faz aí. 2. A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas, né? Espiritistas não se usa muito, tá? Normalmente o que se fala mesmo é espíritas, né? Qual é a tua, o que você acredita? Eu sou um espírita, né? Eu sigo a doutrina espírita, né? Então é isso, tá? Difere aqui, você pode de repente acreditar também numa outra religião, tá? Mas você acredita na doutrina espírita também, com os fundamentos da doutrina espírita. Como o espiritismo não é uma religião, ele não te obriga a nada, né? Ele não te obriga que você tem que ir para lá para seguir algumas normas, não, nada disso a doutrina espírita, apesar de terem as casas espíritas, né, principalmente para tratamento e passes e tudo, né? É diferente, são casas que seguem o que está aqui no Pentateuco do Espiritismo. Conceitos básicos 3. Alma. O que é alma? Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, né, de onde tenha vindo, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independe. A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens, e a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Vejam que aqui nesse ponto é um ponto bem interessante, porque ele comenta justamente que, olha, a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, né? Isso no século
XIX, meados do século XIX, né? Ele está deixando claro aqui que, olha, o intelecto existe no homem e nos animais. Então, o animal ele tem algum tipo de inteligência, de intelecto, né? E isso hoje é provado pela ciência também. Então, quer dizer, o espiritismo ele vai caminhando e a ciência vai também descobrindo cada vez mais também, encaixando melhor ainda com o espiritismo, tá? E é perfeito. Esse ponto aqui é fantástico, né? Apesar de que temos textos também do... Aqui nós estamos falando de alma, né? Especificamente sobre alma, né? Mas a gente tem também princípio vital também nos minerais, tá bom? E aí quem fala isso para a gente é Emmanuel no livro O Consolador. Vale a pena darem uma lida lá também. Mais para frente eu trago mais aí sobre isso também, mas lá está bem claro, tem um texto muito bonito de Emmanuel em que ele fala. Muito bem, pessoal. Eu vou ler para vocês agora o trecho aqui do Emmanuel no livro O Consolador. É um livrozinho também muito bacana, também com perguntas e respostas, né? Só que esse não é de Kardec, né? Esse é do Chico, psicografado, né? De Emmanuel, né? Na verdade, o livro é de Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? Muito bem, vamos lá. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. E o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos une nos valores gradativos da evolução. E ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Emmanuel é sensacional, né? Emmanuel realmente é incomparável. E esse texto aqui ele fala muito, né? Então nós estamos falando sobre alma, sobre princípio vital, e o que ele diz nesse texto aqui, basicamente, olha, o princípio vital ele existe desde o minério, né? Depois no vegetal, depois no animal, depois no homem, né? No ser humano, e no anjo, né? O que eles chamam de anjo, que aí seria um ser elevado, um ser de luz, um ser já, né? Que na verdade somos nós daqui a alguns milhares de anos. Mas o que a gente percebe aqui é todos temos um princípio vital em evolução. Aquele princípio vital, segundo o livro dos Espíritos, se transforma em um espírito, né? E aí depois aquele princípio vital vai evoluindo, evoluindo, evoluindo em várias reencarnações, né? E aí é que a gente entende aqui, olha, o mineral é atração. O que significa isso? Significa que aquele princípio de vida, aquele serzinho lá, ou aquele tipo de vida que já está nascendo ali, né? Ele está vivendo já para experimentar. Para experimentar o quê? Atração, né? Vibração, né? Quando tem um balançar qualquer, quando tem o calor e a temperatura também fazem uma experimentação para aquele tipo de vida daquele mineral, né? E o vegetal? O vegetal é sensação, né? Então, o vegetal, quando surge o vegetal, fica bem claro para a gente quando começa a vida, quando termina a vida, né? Porque o vegetal ele vai enrugando, enrugando, e aí ele perde a vida. Então, ele também tem um período vital ali. E o vegetal ele é sensação, né? Então, o vegetal ele não raciocina, ele não pensa, mas ele está ali sentindo também. Sentindo as vibrações também, já passou provavelmente, um princípio vital que já passou pelo reino mineral e agora está no reino vegetal, né? E qual o objetivo dele? O objetivo é aquele princípio de vida começar se acostumando com a matéria, né? Começar a ter, então, princípios de observação de temperatura, de vibração, de
sensações, né? Que no reino mineral ele não tem, mas no vegetal ele já tem ali sensações, né? Ele já é capaz de se alimentar, né? Então ele suga do solo o alimento para ele. Então ele já tem características que vão já num caminho de evolução. É muito fácil a gente perceber, né? Ele já está se alimentando, ele já tem uma vida determinada de nascimento e de morte, né? Então, então é muito legal. E o animal? O animal, né, dentro dos seus vários níveis, isso a gente tem que entender. O reino animal ele tem níveis, né? Níveis mais menos evoluídos até níveis mais evoluídos que possuem até um grau de inteligência, né? Possuem graus de inteligência, como a ciência prova para a gente hoje. Então, o animal ele é instinto, fala Emmanuel aqui, né? Mas ele é primordialmente instinto, né? Ele é aquela ação, né? Eu diria que eu colocaria como ação, né? Porque ele já é capaz já de tomar as ações, de tomar até decisões, né? Em alguns casos instintiva, a maioria dos casos instintiva, né? Mas em alguns casos até a gente, principalmente quem tem animal de estimação, percebe claramente que o ser está fazendo uma escolha. Em alguns momentos que você dá para ele tomar alguma decisão, ele faz um pensamento. Você vê a carinha dos animais e você vê que eles estão ali tentando compreender o que você quer para fazer uma escolha deles. Lógico, num cérebrozinho que não permite ainda o animal, mas é um princípio, ele está se acostumando, evoluindo, né? E a gente vê a escadinha de evolução dos seres, passo a passo evoluindo até se transformar o ser humano, né? Com razão e tudo, e dentro do ser humano você tem a escadinha, né? E até se nos transformarmos em anjos, em divindades, em espíritos realmente elevados de fato. Então é muito lindo isso aqui, eu acho um texto fantástico aqui do Emmanuel aqui no Consolador, tá bom? Sobre alma, estamos falando sobre alma, né? Eu tenho alguns trechozinhos aqui de texto sobre alma que vale a pena a gente refletir sobre como é que outras religiões ou outras filosofias veem o conceito alma, né? Então é muito interessante. Bom, o conceito alma é um conceito muito antigo, desde filósofos pré-socráticos. Na época de Homero, por exemplo, já falava sobre alma, né? E Homero talvez tenha sido o primeiro a falar sobre alma que se tem registrado, né? E ele usava muito o termo ânima, né? Alguma coisa que anima a matéria, né? Então isso seria para ele na época alma, né? Então lembrando que aqui nós estamos falando agora não é do espiritismo, tá? Nós estamos falando assim de filosofia, de outras filósofos e outros conceitos que a humanidade vem falando sobre alma de muito tempo. Então, desde Homero Homero já falava de alma, né? Chamava de ânima, né? E foi o primeiro a falar então sobre a alma e a psique, ânima, né? Sombras para ele, ela acaba quando morremos, né? Esse era o conceito lá de Homero, né? Para ele, na época, né? Ela acaba quando morremos. E é algo que anima a matéria. Muito bem, Tales de Mileto, 580 anos antes de Cristo. Matemático e filósofo era o Tales de Mileto, né? E ele também, ele já conceituava a alma, e a alma seria magnetismo, segundo ele, né? Alguma forma do tipo que ele imaginava, alguma espécie de magnetismo. E ele considerava que mineral tem vida, né? Conforme nós vimos agora também, no Consolador Emmanuel comentar, né, que o mineral já tinha uma forma de vida, um princípio vital. Por favor, entendam isso, né? A gente não está dizendo que a pedra ela tem uma vida adiantada, mas ela tem um princípio vital incutido nela, tá bom? Origem
E a origem disso tudo é pela água. Eu acho muito interessante porque a gente justamente tem o Espiritismo dizendo que é o fluido vital, né, que rege o universo todo. E aqui Tales de Mileto fala, associa a água, né? É a associação que ele tinha dentro de um mundo de 580 anos antes de Cristo, tá? Anaximenes, por exemplo, também filósofo, né, falava que a alma é um sopro, é ar, né? E ela tem um princípio universal. Olha só que interessante, hein? Anaximenes. Ela tem um princípio universal que preenche o corpo, que seria então uma associação aí que já faziam, né, antigamente ao fluido vital, tá? Esse é o Anaximenes. Xenófanes dizia que ele acreditava em um Deus superior, um poder e inteligência, vontade, a distância, e Deus preenchia tudo, né? Ele era agnóstico, né? Ele puxava muitos conceitos de Hermes Trismegisto. Nós temos vídeo aqui no canal que fala sobre Hermes e sobre também o gnosticismo, muito interessante. E ele já trouxe aqui, Xenófanes, né, os primeiros conceitos e as primeiras ideias de reencarnação. Tá? Xenófanes, certa vez, comentou, ele viu uma pessoa maltratando um cachorro e aí falou, não bata nesse cachorro porque pode ser um amigo meu que já morreu. Então pode estar encarnado aí, eu acho que é o meu amigo, né? Bom, é isso. Essa teria sido aí uma referência muito antiga, tá, que se tem registro de reencarnação. Isso estou falando do lado ocidental, tá, pessoal? Porque no lado oriental, quando se fala em reencarnação e sobre alma e tudo, é muito mais abrangente e mais antigo também do que nós estamos falando aqui no lado ocidental. A gente vai ter uma aula sobre reencarnação e aí a gente vai falar bastante sobre isso aí. Procurem aqui no canal. Heráclito. Heráclito gostava do culto do fogo. Ele lembrava um pouco Zoroastro. Zoroastro também ele cultuava o fogo e dentro dos altares do zoroastrismo ele só permitia o fogo, não permitia imagem nenhuma, figura nenhuma. O fogo era representação para eles, né, de elevação, porque o fogo é um único elemento, né? Desde antigamente eles acreditavam no fogo como uma purificação, porque o fogo, quando você acende, você pode estar com uma tocha e tudo, ela sempre procura subir, né? Ela forma aquela figura tentando subir, tentando se elevar. Então o fogo tinha um simbolismo para os antigos de procura de elevação, né? Então é isso. E o que ele acreditava da alma, né? Ele acreditava que a alma era um fogo eterno que vivifica todos os seres. Então, olha que legal, né? A visão do Heráclito aí. A alma é um fogo eterno que vivifica todos os seres. Nossa, parecido até com Emmanuel, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que hoje a gente fica por aqui e aí continuamos na próxima aula, no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo, fiquem bem.